Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 4. Se Geda já fora mais do que uma lua rochosa estéril, anos ou séculos atrás, Jin não podia ver agora. Não havia nada para ver do espaço. Nenhum grande oceano. Nenhuma nuvem ondulante. Nenhum brilho de cidades feitas de metal e vidro se espalhando como um mofo pelos continentes. Apenas poeira âmbar e desertos frios. Aí está a Geda, Cassian anunciou. Ou o que restou dela. Ventos atingiam o wing que penetrava a atmosfera, sacudindo a nave e fazendo o Jin se segurar na porta da cabine do piloto. Foi o suficiente para deixá-la nauseada. Cassian e o droide pareciam tranquilos, e ela voltou para a cabine principal para a aterrissagem. Imagens indesejadas de Sol Guerreira, de Galen Erso. Meu pai está vivo. Meu pai é um desgraçado. Surgiu em sua mente, derramando-se da escotilha e vagando atrás dos seus olhos como parasitas. Não podia se dar ao luxo de se sentar e pensar. Jin enlouqueceria. Ignore a náusea e faça algo útil, ela disse a si mesma. Quando o transporte finalmente aterrissou em uma planície desértica, Jin já havia juntado tudo de que precisaria na superfície da Lua. Camadas de tecido térmico, luvas, jaqueta e capuz para espantar o frio, um par de bastões de combate para lutas a curta distância e uma bolsa cheia de decodificadores, mapas e pacotes de ração, pois os havia encontrado no wing e tinha uma bolsa vazia para encher. Enquanto Cassian e KS-2 ainda estavam na cabine do piloto, ela saiu da nave e encontrou um lugar para se sentar, em uma pedra semelhante a uma faca de gelo. De lá, olhou para o vale, na direção dos distantes muros da cidade, a cidade sagrada, a cidade de Geda, Nigeda, dependendo do banco de dados que você checar. Poeira e fumaça obscureciam torres e paliçadas, antigas praças de pedra e mansões de cúpulas douradas. De muito longe, o assentamento parecia uma pintura borrada de uma história que Jin não reconhecia. Tudo o que podia distinguir com certeza eram os transportes que voavam como moscas perto da barriga de um destroyer estelar imperial que flutuava no céu. Onde a cidade era áspera e decadente, o destroyer era moderno e impermeável. Cassian e o droid emergiam do wing atrás de Jin, fazendo com que pequenas pedras rolassem pela lateral da planície. Qual é a desse destroyer? Ela perguntou. O Império tem enviado essas naves desde que Sol Guerreira começou a atacar seus transportes de cargas, Cassian disse. Isso não surpreendeu, Jin. Você não detém Sol Guerreira só com alguns caças TIE extras. Ela se perguntou se estava com orgulho ou simplesmente resignada com a teimosia de Sol. O que eles estão trazendo? Ela perguntou. A questão é o que eles estão levando. Cassian entregou um par de Quadnox para Jin. Ela ergueu o dispositivo até os olhos, vasculhou o horizonte e deixou os sistemas de rastreamento automáticos focarem e aproximarem um dos transportes. Viu meia dúzia de compartimentos de cargas coloridos com um laranja que significava perigoso e acoplados na estrutura dorsal. Mas não avistou nenhuma marcação. Cristais Kyber, Cassian continuou. Todos os cristais que conseguirem extrair. Acreditamos que o Império está usando isso como combustível para uma arma. Um destruidor de planetas? Jin soou mais sarcástica do que queria. Você não acha que é real? Jin deu de ombros e devolveu os Quadnox. Pode ser,
Sua chefe estava certa quando disse que isso parece uma coisa que o Império faria. O ápice natural de tudo aquilo que o Imperador já fez. Cassian corrigiu. Seus lábios se curvaram em um sorriso torto. Que seja. Não é surpresa o Império querer um destruidor de planetas. Seria uma surpresa se funcionasse. O droid falou com um tom otimista. Pode não funcionar. Não extraíram muito cristal até agora. Jin olhou para Keichu e suas marcações imperiais. Talvez seja melhor deixar para trás o alvo aqui. Você está falando de mim? O droid perguntou. Cassian se endireitou e apertou a jaqueta diante do vento que aumentava. Ela está certa, ele disse. Precisamos nos misturar. Fique com a nave. Eu consigo me misturar. Keichu S.O. devolveu. Foi menos um protesto e mais uma declaração. Jin riu. Com as forças do Sol ou com os imperiais? Metade das pessoas aqui quer reprogramar você. A outra metade quer colocar um buraco na sua cabeça. Estou surpreso por você estar tão preocupada com minha segurança. Jin se voltou para a cidade e o vale, tentando adivinhar a distância que teriam de cobrir. Você está levando muita coisa, ela decidiu, e então jogou a bolsa para Keistu. Não estou preocupada, ela disse. Só estou pensando que nossos inimigos podem errar você e me atingir. Cassian já havia começado a andar. Jin o seguiu. Quando o droide chamou e disse: Não me parece uma má ideia. Ela fingiu não ouvir. Bald Hook não conseguia ver a criatura na caverna. Quando girava o pescoço, tentava se esgueirar para fora de suas amarras ou sair da cadeira. As sombras da caverna pareciam rastejar. Pareciam se mover sinuosamente como criaturas do oceano que ele vira em um aquário quando era criança. As sombras se contorciam em longos apêndices ou pontas bruscas, mas quando tentava focá-los, quando tentava enxergar um único apêndice na escuridão, não via nada. Nenhum movimento além da luz de lanternas trepidando em sua visão periférica. Borgullet pode sentir seus pensamentos, disse o fantasma. Só o guerreiro observava. Estava do lado de fora da caverna, a cela que continha Bode e a criatura. Seguro, mas observava. Não faça isso, Bode disse. Apenas alto o bastante para ser ouvido. Não faça isso, por favor. Murmurou coisas incoerentes, implorando, pois era tudo o que sabia fazer. Os ferimentos nos pés, o frio nos dedos, a desidratação e os machucados eram desconfortos aos quais poderia sobreviver. Eram desconfortos que entendia. Já sofrera antes, já passara pela privação do sono durante o treinamento para se tornar piloto. Sim, tinha medo da dor, mas a coisa nas sombras o repelia. O ofendia a um nível íntimo demais para palavras. Nenhuma mentira pode escapar, só a guerreira disse. As sombras agora rastejavam na direção de Bode, ondulando ao redor da base de sua cadeira. Tinha um cheiro enjoativo, como flores se abrindo. Segurou a respiração, tentou afundar mais na cadeira. O que você realmente trouxe para mim, piloto de carga? Borgullet saberá a verdade. Bode sentiu o toque nos ombros, no pescoço, muito leve e quase gentil. Quando estremeceu, entretanto, o toque se tornou doloroso, como se a pele fosse apertada em uma prensa. Pensou estar dizendo: Nunca menti para você, nunca menti. Mas não podia ouvir a própria voz. Os apêndices encontraram sua testa. Sentiu os cabelos pressionados contra o crânio quando algo se enrolou nele. Bode fechou os olhos. Sentia o corpo frio e úmido com o suor que estava muito desidratado para perder, e picadas ardidas queimaram nas têmporas. Essas foram algumas das coisas que Bode viu. Sua mãe, segurando suas mãos, mostrando a ele como cortar uma raiz com uma faca na cozinha da família. Sua mãe nunca o deixou manusear a facas, mas aquela vez foi diferente porque sentiu pena dele.
No entanto, não conseguia lembrar por quê. Tinha certeza que a razão partiria seu coração. Havia algo que ele perdera. Teria chorado se não tivesse começado a ver Misurno, seu professor, seu copiloto na rota Fenterson, que em suas jornadas sempre falava sobre os seus alunos lutando contra piratas, rebeldes e separatistas em seu caça estelar, cujo hálito fedia e que fazia piadas sobre o quanto tratava mal os cadetes, mas que, quando bêbado, chamava Bode de seu melhor amigo, seu único amigo. Galen Urso não era muito diferente de Misurno, dizendo a Bode: não há nada de corajoso na obediência cega. O droid mais simples faz aquilo que lhe mandam, sem nunca questionar ou decidir. Se quer saber o que estamos construindo, Bode Hook, você poderia simplesmente perguntar. E ele não perguntara. Não naquele momento. Não ainda. Seus transportes de cargas em chamas, as mãos queimando enquanto mexia nos controles, tentando ganhar altitude para se afastar dos tiros vindos do chão, disparados pelos rebeldes. Alguém gritava no compartimento traseiro, mas ele não podia fazer nada. Apenas voar. Apenas torcer para que os Stormtroopers e os caças TIE interviessem. Bode não sabia se essas coisas aconteceram ou não. Já não conseguia nem se lembrar de como respirar e sentia um aperto nos pulmões. O lamentável efeito colateral. A voz fantasmagórica de sua guerreira disse: é que a pessoa tende a enlouquecer. À distância, a cidade parecera tão silenciosa quanto o deserto. Sua desolação quebrada apenas pelo retumbar das naves estelares. Mas, de perto, as ruas estavam mergulhadas no som da vida cotidiana de Jedha. As pessoas andando, os gritos e barulhos dos comerciantes, a cantoria monótona dos peregrinos e o zumbido das máquinas. Em meio a esse barulho todo, havia os sons da ocupação. Vozes distorcidas de Stormtroopers exigindo Scandox em pontos de inspeção. O rugido de incêndios incontroláveis em setores disputados e o eco de disparos esporádicos de blaster. Jin conhecia muito bem os sons da ocupação. Eram os sons de seu lar. Ainda temos algumas boas horas de luz do sol, Cassian disse. Jin o seguiu por uma cortina e entrou em um beco transformado em sala de estar por uma colônia de cubás. Os dois ignoraram os alienígenas de nariz longo e seguiram entre cobertores e panelas cozinhando. Provavelmente vamos precisar dessas horas. Existe um toque de recolher ao pôr do sol, e não quero ter de atravessar o deserto depois de escurecer. Nada de turismo, então? Nada de turismo. Quando viraram uma esquina e saíram por outra cortina, entraram em uma multidão confinada por uma rua estreita. Jin esbarrou em um transeunte, depois sentiu um empurrão. Levou a mão sob a jaqueta, procurando pelo bastão, e seu agressor disse: é melhor olhar por onde anda. Procurando briga. Seu olhar vislumbrou o rosto do homem, um semblante que mal era humano, distorcido por queimaduras e cicatrizes, e depois o segundo indivíduo, um Aqualish, com suas grandes presas e olhos bulbosos atrás dele. Poderia derrotar os dois. Seu coração repetidamente se acelerou. Jin abriu um sorriso frio. Não. Cassian agarrou seu braço, puxando-a de volta para o fluxo da multidão. Não queremos nenhum problema, desculpe. A onda de adrenalina minguou. Sem uma distração imediata, sua mente retornou, espontaneamente, para uma imagem do rosto de seu pai. Um rosto quase 15 anos desatualizado, mas ainda o rosto de um homem que abandonara para servir o Império. Chutou a areia e sacudiu a cabeça quando Cassian começou a falar. Então, e agora? Ela perguntou. Se notou seu desconforto, Cassian não demonstrou. Acho bom mesmo, ela pensou. Eu tinha um contato, ele disse. Um dos rebeldes do Sol, mas ele desapareceu. Sua irmã está procurando por ele. Que família encantadora. O templo foi destruído, mas ela estará lá, esperando. Existem muitos peregrinos que tornam aquele lugar um bom esconderijo em plena luz do dia. Um local para ser usado como ponto de troca. Vamos contar para ela o seu nome.
Nossa esperança é que isso nos consiga um encontro com o Sol. Esperança? Olhou para Cassian com ceticismo. Isso é o melhor que a inteligência rebelde pode fazer? Cassian quase desdenhou. Rebeliões são feitas de esperança. A multidão diminuiu na rua seguinte. Jin puxou o capuz sobre a cabeça quando passaram por um esquadrão de Stormtroopers batendo em portas e maltratando os residentes. Dessa vez não procurou sua arma. Ficaria tentada demais a usá-la. Ignorou os apelos dos cidadãos de Jedha e se concentrou nas palavras de uma propaganda holográfica do Império perto dali. Falava sobre um fugitivo armado que vestia um traje de voo imperial. Esperou até se afastarem dos Stormtroopers, depois perguntou: Isso tudo é por causa do seu piloto? Cassian não se deu ao trabalho de responder. Espere por mim, ele disse, depois desapareceu na multidão. Jin concordou de má vontade e começou a lentamente circular por um conjunto de tendas comerciantes. Fingiu interesse ao estudar o conteúdo das lojas, tecidos bordados à mão, frutas tão marrons e envelhecidas que só podiam ter crescido perto dali, pedaços de pedra supostamente retirados dos templos arruinados nos desertos, e evitou olhar diretamente para os vendedores ambulantes. Ainda podia ouvir a propaganda holográfica ao longe. Seu nome é Bod Hook. Mas o canto de um peregrino aumentou de volume até superar quase tudo mais. A voz repetia um simples refrão. Que a força dos outros esteja com você. Apanhou um aquecedor do tamanho da palma da mão que um comerciante prontamente tirou dela. Somente começou a vagar, e Jin temeu que fosse voltar a pensar em Sol e em Galen Erso. Porém a cantoria ressoava dentro de seu crânio. O som a seguiu enquanto andava, até que teve certeza de que o peregrino responsável havia começado a segui-la. Olhou rapidamente sobre o ombro. O canto cessou. Atrás dela havia uma velha senhora com mãos enrugadas, negociando o aquecedor que havia interessado a Jin. Não o dono da cantoria. Você trocaria seu colar por um vislumbre de seu futuro? A voz do peregrino. Jin estranhou e deu outro passo adiante, tentando localizar a fonte. Sim, estou falando com você. Sem a sobriedade monótona da cantoria, a voz parecia carregar um humor gentil. Finalmente encontrou o peregrino, sentado no chão a poucos passos da linha das tendas. Vestia-se de modo simples, com uma camisa escura e uma túnica cinza no estilo local, e sua pele macia contrastava com os anos que contaminavam suas palavras. Seus olhos eram leitosos e sem foco, e ao seu lado havia um robusto cajado de madeira. Ainda existem árvores em Jedha? Jin pensou. O seu colar? O homem repetiu. Jin sentiu o cristal contra a pele. O colar ainda estava escondido, oculto sob camadas de tecido. E o homem era cego. Sou Chirrut Imwe, o homem disse. Como sabia que estava usando um colar? Jin perguntou e se sentiu uma tola dizendo isso. Uma óbvia turista. As palavras seguintes de Chirrut apenas confirmaram seu instinto. Para essa resposta você precisa pagar. Era a atitude de um enganador. Tirou sua atenção de Chirrut para procurar por seu parceiro. Ele tinha de ter um parceiro, alguém que tivesse percebido o colar. E imediatamente encontrou. Um homem enorme com um cabelo tão selvagem quanto o de Chirrut era comportado. Vestindo um traje de voo civil todo sujo e uma armadura de plastoide gasta, escondida apenas parcialmente sob o manto. Carregava nas costas um gerador conectado a um canhão blaster que levava casualmente em uma das mãos. Sua postura exibia a estoica confiança de um guarda-costas, sem temer ladrões ou Stormtroopers. Como você sabia que eu estava usando um colar? Jin perguntou ao segundo homem, que sacudiu a cabeça lentamente e riu. Sob outras circunstâncias, poderia ter admirado sua arma, mas agora não queria lhe dar satisfação. O que você sabe sobre cristais Kyber? Chirrut perguntou. Seu tom paciente
Seu tom foi paciente e encorajador. Ela deveria ir embora. Deveria se recusar a morder a isca. Porém, a voz de Chihut parecia ressoar como seu canto, e exigiu uma resposta. Meu pai, ela eventualmente disse, e foi menos amargo que esperava. Ele dizia que era a fonte de energia dos sabres de luz dos Jedi. Chihut assentiu com a cabeça. Jin separou os lábios, tentou falar antes que a voz do homem cego invadisse novamente seu crânio, mas outro som a tirou daquele transe. Jin, disse Cassian de maneira contundente, mas discreta. Vamos. Ela forçou a desconexão com Chihut e deu 3 passos ao lado de Cassian antes das palavras seguintes do peregrino a alcançarem. As estrelas mais fortes têm corações de Kyber. Seu colar parecia queimar em meio ao frio. Vamos, Cassian repetiu. Ela não resistiu olhar de volta para o peregrino, ou enganador, e seu parceiro, mas acabou dispensando a mão de Cassian, que a puxava e o seguiu voluntariamente pela rua. Não estamos aqui para fazer amigos, ele murmurou. Não com esses caras. Quem são eles? São guardiões dos Wills, protetores do templo de Kyber. Mas não sobrou nada para proteger, então agora eles apenas causam problemas para todo mundo. Ela estranhou. Que tipo de problema? Cassian virou a cabeça em um lento arco, como se checasse para saber se estavam sendo seguidos. Para os guardiões, qualquer pessoa que não seja um peregrino está invadindo a Terra Sagrada. O Império os chama de desgarrados. Antes eram domesticados, mesmo de engano nas ruas, mas agora se tornaram selvagens. Olhe torto e eles mordem sua mão. Você está me fazendo gostar deles, Jin disse. Tentou afastar seus rostos, a voz de Chihut, para fora de sua mente. Provavelmente eram enganadores, mesmo se algum dia já foram religiosos devotos. Fora isso, não conhecia o suficiente as regiões locais para especular. Peregrinos de uma centena de crenças atravessavam a galáxia para viajar até aquela lua, e todos se misturavam no mesmo culto patético, entoando cânticos e gemendo e contorcendo-se sob as botas do Império. Cassian não respondeu. Seu ritmo se acelerou. Você ficou tenso de repente, ela disse. O que estava fazendo lá atrás? Encontrei um velho associado. Ele não sabia nada de novo sobre Sol Guerreira, mas disse que ouviu rumores. Que tipo de rumores? Aproximavam-se do quarteirão sagrado e o ambiente estava mudando. As ruas eram mais largas, igualmente antigas, mas não mais maculadas pelos séculos de expansão, de camadas sobre camadas de construções residenciais e comerciais. Diminuía o número de vendedores e seus clientes, substituídos por peregrinos em túnicas, véus e mantos, sempre em tons vermelhos. A procura pelo piloto, Cassian respondeu. As inspeções de porta em porta. Houve tiroteios ontem à noite. Um casal de idosos foi morto em casa. Outros civis foram detidos. Ninguém sabe se eram inocentes ou se sabiam algo sobre o desertor. Mas dizem que Sol Guerreiro está planejando uma represália. Isso não parece algo que Sol faria, Jin disse. Cassian lançou um olhar cético e ela rapidamente se explicou. Não que ele não fosse arranjar ataques de vingança, mas se mordesse uma isca dessas fácil assim, o Império já teria apanhado Sol há muito tempo. Cassian pensou um pouco, como se processasse as palavras. Pode ser que meu associado esteja errado. Pode ser um dos homens de Sol planejando o ataque sem a supervisão do próprio Sol. Ou pode ser que só ache que o Império está vulnerável agora, distraído pela busca ou outra coisa que não sabemos. De qualquer maneira, temos que correr. A cidade está prestes a explodir. Passaram por um mural cujas cores desbotaram havia muito tempo. Jin viu lascas na pedra e um fragmento de granada incrustado no muro. Ela riu de um jeito gutural. Acho que já explodiu, ela disse, mas não diminuiu o ritmo. Eles alcançaram uma rua elevada cuja vista se abria para uma grande praça. A sombra de um transporte aterrissando se espalhava sobre o chão, enquanto um esquadrão de Stormtroopers espantava pessoas que dormiam na rua,
empurrando-as para as adjacências. Jin ficou surpresa pela agressão. Em um local confinado, um esquadrão não conseguiria reprimir uma revolta. Até ver o tanque de assalto que dobrava a esquina para se juntar às forças imperiais. Seus canhões blaster poderiam demolir um quarteirão inteiro. Jin não duvidava que seus pilotos estivessem ansiosos por um desafio. Seguros na parte traseira do tanque, havia os mesmos compartimentos de carga que ela vira por meio dos quadrinox longe da cidade. Os cristais Kyber extraídos do solo ou roubados de cidades sagradas. As estrelas mais fortes têm corações de Kyber. Jin indicou os compartimentos para Cassian com a cabeça. A atenção dele estava em outro lugar. Vasculhava os telhados, seu olhar voltando periodicamente para os civis alinhados ao longo do limite da praça. Para um olhar não treinado, aquelas pessoas apenas vestiam casacos e sobretudos volumosos. Quando Jin percebeu o que estava acontecendo, ficou surpresa por os Stormtroopers ainda não terem disparado. Mas os imperiais pareciam completamente alheios. Quase dava pena. Quanto falta te encontrarmos o seu contato? A irmã do Homem de Só, ela perguntou, quase sussurrando. Meia dúzia de quarteirões, Cassian murmurou. Mas não acho que ela vai ficar muito tempo por ali. Um Durus enrugado subiu os degraus do nível inferior e passou por Jin e Cassian. Seus olhos insetoides evitavam o transporte, que agora estava no chão, o tanque e todos os outros seres vivos ao redor. Diga que você tem um plano B, Jin disse. Ou prefere pedir algum conselho para esses caras antes de o tiroteio começar? Precisamos sair daqui. Cassian pronunciou as palavras como se estivesse praguejando. Jin não viu quem jogou a primeira granada. Ouviu o som do artefato atingindo o pavimento, apesar do barulho dos veículos, do burburinho dos telhados e das ordens dos Stormtroopers. Um lampejo de luz do sol chamou sua atenção para a esfera de metal que quicou uma vez. Rolou 1 metro na direção do tanque. Depois desapareceu em uma erupção de pedaços da rua, fumaça e estilhaços. Sentiu o baque da explosão ressoar em seus dentes. Ouviu uma dúzia de casacos e sobretudo sendo retirados ao mesmo tempo. Depois o clique surdo de pistolas e fuzis sendo preparados. O ar ganhou o brilho pulsante de uma centena de disparos. Centelhas quicaram em muros de pedra antiga. O cheiro nocivo de armaduras de plastóide queimando e do ozônio da atmosfera vaporizada de Jedha irritou o olfato de Jin. Uma saraivada de tiros cruzou o nível superior da praça. Ela não sabia se começou com um Stormtrooper ou com um insurgente. E Jin reagiu instintivamente, correndo com Cassian para o frágil abrigo da moldura de uma porta e apertando-se contra ele. Parece que encontramos os rebeldes de Só, ela disse. Seu blaster já estava em mãos, o dedo sobre o gatilho. Se Cassian respondeu, Jin perdeu as palavras no meio da confusão. Tentou analisar o campo de batalha, identificando cada combatente, mas o caos era demais. Aquele não era mais seu tipo de luta. Havia as pessoas demais em cada lado usando táticas que há muito tempo ela já não pensava. Todo o treinamento de Só, os longos meses observando carnificinas holográficas e os anos de emboscada com seus soldados emergiram com toda a força em seu cérebro. Avistou apenas momentos. Um Stormtrooper atingido no visor enquanto recarregava o blaster, um rebelde sangrando nos degraus e desesperadamente procurando abrigo. Os canhões do tanque se erguendo, mirando da direção de uma loja cujo teto apoiava um trio de rebeldes. Debaixo do toldo da loja havia uma garota, 10 anos de idade, no máximo. Provavelmente uma peregrina, Jin pensou. A garota tremia, olhando vidrada para o combate, totalmente paralisada. Jin saiu do abrigo da porta e correu para a loja. Cassian chamou seu nome, mas para ela isso não significou nada. Jin não viu o tanque abrir fogo. Ela agarrou a garota, erguendo seu corpo leve, e não parou de correr quando as pedras voaram e fagulhas atingiram suas costas como chuva. A fúria fez seguir em frente, uma súbita repulsa que esteve enterrada e esquecida sob a escotilha em seu cérebro. Um horror violento assola guerreira, seu pessoal,
e o preço de suas táticas. Jin poderia ter chutado a mulher que apareceu na sua frente se a garota que carregava não tivesse se contorcido e girado, quase saltando para os braços abertos dela. Jin a soltou, ignorou a mulher falando e a dispensou. Se ficar agrupada, você morre, ela pensou. O velho treinamento estava retornando, afinal de contas. Ela não estava exposta, sabia disso. Vasculhou a praça procurando um abrigo e Cassian. Ela o avistou fora da porta onde se protegeram, estupidamente, perigosamente perto do tanque, e percebeu que ele já a avistara. Empunhava seu blaster e disparou uma série de tiros sobre a cabeça dela. Jin girou o pescoço a tempo de ver o alvo de Cassian, um rebelde posicionado em outro telhado atrás dela. Um instante depois, o alvo de Cassian e seus companheiros rebeldes desapareceram no meio do fogo de uma explosão. Jin podia apenas pensar que um dos rebeldes estava mirando o explosivo nela. Cassian atirou contra um dos rebeldes de sol para salvar a vida dela. Jin achou que fosse ficar angustiada, dividida diante daquilo. Mas não. Correu na direção de Cassian. Agrupar realmente poderia matá-la, mas não planejava ficar na praça e não gostava da ideia de ter de escapar de Jedha sozinha. Saltou sobre Cassian quando outra granada atingiu o tanque. Jin o derrubou e o protegeu dos estilhaços de metal que voaram pelo ar. Cassian ergueu do chão e soltou um "vamos" sem fôlego. Ele não agradeceu e Jin se sentiu grata por isso. Eles conseguiram se afastar 50 metros da praça antes de encontrarem outro esquadrão de Stormtroopers. Meia dúzia de soldados bloqueava o beco onde Jin e Cassian haviam entrado, avançando cuidadosamente pelo quarteirão sagrado, como se esperassem que as ruas estivessem minadas. Jin praguejou para si mesma. Cassian deu a volta, mas os Stormtroopers reagiram mais rápido, apontando os fuzis para ele. Um até poderia errar, mas juntos eles o derrubariam em segundos. Jin chamou o nome de Cassian e se lançou adiante, puxando os canhões de seu casaco. Os bastões de seu casaco. Que canhões que é? A luta na praça havia entorpecido seus sentidos. Seu corpo se aclimatara com o rugido das explosões, o brilho dos tiros energéticos, o calor das chamas e os jatos de pedra pulverizados sobre seu rosto. O breve respiro do combate permitiu que se sentisse novamente, e agora seu rosto formigava e as pernas latejavam com a fadiga. Agarrava seus bastões com força demais, temendo perder algum enquanto golpeava as juntas das armaduras dos Stormtroopers. Mirou em gargantas e atrás de joelhos, sentiu os trás amortecendo sob a blindagem e golpeou de novo, esmagando as próprias unhas sob a pressão que exercia nos bastões. Derrubou fuzis com os ombros, enfiou-se no meio da luta para impedir que seus oponentes mirassem nela. Jin deixou seus golpes ditarem seu equilíbrio, movendo-se de golpe em golpe e ignorando o baque surdo do cabo de um fuzil que atingiu suas costelas. Quando o bastão encontrou apenas ar, quando não havia mais nenhum inimigo a seu alcance, ela cambaleou de costas até a parede do beco e trocou um bastão por um blaster. Disparou 2 tiros, eliminando mais 2 soldados que miravam em sua direção. Jin chutou um dos homens no chão e se virou em tempo de ver Cassian executar o último oponente ainda de pé. Estava pronta para desabar de exaustão. O golpe em suas costelas a fazia querer vomitar. Mas viu uma longa sombra se estender pelo beco e então se forçou a virar. No caminho de onde vieram os Stormtroopers, apareceu o corpo de metal negro de um droide de segurança imperial, marchando com suas finas pernas de titânio. Largou o segundo bastão, agarrou o blaster com as 2 mãos e sentiu sua mira vacilar quando disparou. Apesar das mãos trêmulas, o disparo atingiu o alvo. O peito do droide soltou fagulhas e algo interno estourou. O droide desabou no chão, apenas para revelar um segundo droide idêntico marchando atrás. O segundo droide parou imediatamente. O calor do cano do blaster aqueceu os dedos frios de Jin. Ela mirou novamente. O segundo droide inclinou a cabeça para estudar seu colega caído. Você sabia que não era eu? Ele perguntou. Jin furiosamente vasculhou sua memória e reconheceu a voz de K2SO.
É claro, ela disse, exasperada. Cassian se juntou a eles enquanto Jin guardava o blaster e apanhava o bastão. Pensei que tinha mandado você ficar na nave, ele rosnou. Você mandou. Keiichu S.O. respondeu. Mas a achei entediante. E vocês estavam com problemas. Vi explosões demais para apenas para duas pessoas tentando se misturar. Uma série de curtas explosões ecoou na direção da praça. Uma nova coluna de fumaça, com faixas azuis misturadas com negro, subiu sobre os telhados. Outro tanque de assalto? Jin se perguntou. Talvez um Walker? Acho que podemos encontrar um dos homens de Só, Cassian disse. Jin notou que ele suava, apesar do frio, apesar de seu tom de voz calmo. De preferência alguém caído, mas ainda respirando. Talvez ele nos ajude. Se você quiser arrastar alguém para fora daquele matadouro, Jin apontou o polegar na direção da praça. Fique à vontade, mas aposto que os rebeldes aqui não estão muito dispostos a confiar em nós. Apenas fique de olho, Cassian disse. Keiichu S.O. virou a cabeça. Jin não sabia dizer se estava tentando ouvir alguma coisa, concentrando-se nas frequências que um droide de segurança imperial poderia detectar, ou olhando para Cassian com desconfiança. As forças imperiais estão convergindo para nossa presente localização, Keiichu S.O. disse. A cabeça do droide virou de novo e Jin seguiu o olhar da máquina até os Stormtroopers caídos no chão. Um dos soldados havia se erguido de joelhos, com um pequeno cilindro metálico na mão esquerda. Lançou a granada sem muita força. Antes que Jin pudesse se mover, quando se preparava para saltar, Keiichu estendeu seu longo braço inumano e apanhou o cilindro com uma das mãos. Um momento depois, a granada retornou perfeitamente, descrevendo o mesmo arco de antes. Jin se preparou e deu as costas para a explosão. Uma voz fria dentro dela disse, sem testemunhas. Sugiro partirmos imediatamente, Keiichu declarou. Depois partiu. Pela primeira vez desde que cruzaram o deserto até a cidade sagrada, Cassian notou o frio. A multidão nas ruas o mantivera aquecido pela maior parte do dia. Depois, durante o combate, o frio passou despercebido. Agora que o pôr do sol se aproximava e sua camisa estava molhada de suor, notou que tremia e que sua respiração se condensava ao deixar seus lábios. Estava difícil para ele. Cassian pôde apenas imaginar como o Jin continuava de pé. A necessidade em seus olhos dera lugar a uma raiva quase selvagem, um instinto de sobrevivência que a guiava como uma assustadora certeza através do caos. Mas, embora não duvidasse de seu estado de alerta, ela fisicamente estava mais lenta. Os ferimentos que sofrera na luta com os Stormtroopers faziam-na estremecer a cada passo. Cassian também se perguntou se ela sofrera uma concussão quando salvou sua vida na praça. A granada detonou com uma força tremenda, e ela o protegera do pior da explosão. Ela precisava de um droide médico, uma chance de se recuperar. Em vez disso, atravessava com Cassian e Keiichu o labirinto do quarteirão sagrado, com a cabeça baixa e a respiração forçada. Logo encontraremos abrigo, ele disse. Manteve os olhos adiante, a voz calma. Duvidava que ela fosse responder bem à piedade. De qualquer maneira, Jin não argumentou. Cassian achou isso um mau sinal. Tentou se concentrar em coisas práticas. Precisavam escapar do quarteirão sagrado antes que ele fosse isolado. Precisariam encontrar Sol Guerreira e o piloto, sem a ajuda do contato de Cassian. E embora Jin estivesse certo sobre o pessoal de Sol não estar disposto a confiar neles, Cassian não enxergava nenhum outro jeito. Será que Sol Guerreira poderia deixar de lado as diferenças diante de um destruidor de planetas? Parecia loucura ter de perguntar. Mas tudo indicava que as desavenças entre Sol e a Aliança eram profundas, alimentadas por anos de amargura que se transformaram em violência. E Sol Guerreira não era um homem que perdoava facilmente. E transmitira isso à sua filha adotiva. Ou talvez fosse o contrário. Jin bloqueou o caminho de Cassian esticando o braço. Deu uma passagem estreita demais para
De uma passada estreita demais para ser chamada de beco. Eles observaram quando uma dúzia de Stormtroopers passou pela intersecção. Cassian reconheceu uma rua lateral do outro lado. Aquela rua deve nos tirar do quarteirão, ele disse. Jin esperou a patrulha passar. Depois, prontamente, correu na direção do cruzamento. Cassian e Keichu a seguiram, mas pararam de repente quando Jin interrompeu a corrida. Bloqueando a rua lateral, em meio a uma pilha de escombros, havia os destroços empoeirados de um caça X-Wing. Cassian praguejou. Não seria difícil escalar, mas ficariam expostos por alguns preciosos segundos. Alto! Parem aí! O trio se virou ao mesmo tempo na direção da voz. Os Stormtroopers de antes agora se espalhavam para bloquear a rota de fuga. São muitos para enfrentar, Cassian pensou, mas sua mão tocou o blaster mesmo assim. Seu cartucho de energia estava quase no fim, mas não havia sentido em preservar seus tiros. Os ombros de Jin caíram, porém encarava os Stormtroopers como se estivesse ansiosa para entrar na briga, contente por não ter para onde fugir. O líder do esquadrão acenou com a cabeça para Keichu S.O. Para onde você está levando esses prisioneiros? Cassian sentiu algo muito parecido com uma esperança. O droid encarou de volta o líder do esquadrão, como se tentasse processar uma resposta. Eles são prisioneiros, Keichu disse. Cassian estremeceu. A sensação de esperança evaporou. Mentalmente avaliou uma série de possibilidades. Talvez Keichu estivesse tentando acessar algum programa comportamental do Império, mas sem encontrar nada. Talvez algum protocolo desativado de lealdade imperial estivesse ganhando vida, graças a algum dano do hardware ou alguma memória pessoal do líder do esquadrão. Mas provavelmente, e o pior de tudo, Keichu era um péssimo mentiroso. Sempre foi, desde a reprogramação. Honestidade brutal era o seu estado natural. Sim, o líder do esquadrão disse. E para onde você os está levando? Estou levando... Keichu falava com cuidado forçado. Para aprisioná-los na prisão. Cassian canalizou sua irritação em um rosnado de raiva. Um som que rezou para que se parecesse com algo que um prisioneiro contrariado faria. Ele está nos levando para... O droid golpeou o rosto de Cassian com seu braço metálico. Silêncio! O golpe quase derrubou Cassian e deixou seu nariz e queixo latejando de dor, o lábio quase rachado. Keichu se agigantou sobre ele. E vai ganhar outro se abrir a boca novamente. Nós cuidaremos deles a partir de agora, disse o líder do esquadrão. Cassian tentou se concentrar enquanto os Stormtroopers se aproximavam. Eles empunhavam as armas, mantendo uma formação rígida, demonstrando toda a disciplina de soldados imperiais. Enquanto um deles apanhava 2 algemas, os outros ficaram de olho em Jin, Cassian e o droid. Keichu agora tagarelava. Não precisa. Se você me puder indicar a direção certa, eu mesmo posso levá-los, tenho certeza. Já cuidei deles até agora. Jin olhou para Cassian e levou as mãos até seus bastões quando o soldado com as algemas se aproximou. Cassian sacudiu a cabeça. Espere por uma chance. Ele disse apenas movendo os lábios, e Jin parecia pronta para morder quando o Stormtrooper prendeu as algemas em seus pulsos. Alguns segundos depois, Cassian também estava algemado. Ei, ele murmurou. Ei, droid, espera um pouco. Por mais que os soldados suspeitassem, eles claramente não achavam que Keichu fora subvertido. Se Cassian conseguisse deixar claras as suas intenções, o droid poderia depois localizá-los na prisão, acessando o banco de dados do Império para libertá-los. Não era um bom plano, mas era um plano. Tire-os daqui, o líder do esquadrão disse. Os Stormtroopers o cercaram e se moveram em sincronia. Cassian sentiu um cano de fuzil empurrar suas costas. Vocês não podem levá-los, Keichu protestou. Você fica aqui, o líder disse. Precisamos rodar o seu diagnóstico. Diagnóstico? Sou capaz de rodar meu próprio diagnóstico. Muito obrigado. Não discuta, Cassian quis gritar.
Lançou o olhar mais incisivo que conseguiu sobre o droide, mas K2 estava envolvido demais no debate com o líder do esquadrão. Um Stormtrooper empurrou Cassian e ele cambaleou para a frente. Se fossem capturados e a reprogramação de K2 fosse descoberta, então realmente não teria uma saída. Poderiam afirmar que eram residentes na cidade de Jedha, mas isso não ficaria de pé em um interrogatório. Poderiam dizer que eram desertores do grupo de Só, mas não receberiam nenhuma clemência. Você estragou tudo, Cassian, e dessa vez vai ter de pagar o preço pessoalmente. Então uma voz gritou, firme e autoritária, e todos, Stormtroopers, prisioneiros de droid, pararam para olhar. Deixe-o seguir em paz. Chirrut Imwe estava debaixo de uma arcada, encarando os Stormtroopers com os olhos cegos. Jin quis rir. Cassian o chamara de guardião dos Whills, seja lá o que isso significasse. Ele tentara convencê-la a vender seu colar. E agora, o que estava fazendo? Tentando virar um mártir? Talvez fosse mais um devoto religioso do que um enganador, afinal de contas. Deixe-o seguir em paz, ele repetiu, apoiando-se levemente em seu cajado. Os Stormtroopers começaram a se reposicionar, espalhando-se para se defender contra Chirrut ou outra emboscada rebelde. Chirrut começou a entoar um cântico e as palavras latejaram dentro do crânio dolorido de Jin. A força está comigo e eu estou com a força. Com isso, emergiu da arcada e andou na direção dos Stormtroopers. Agora estava no meio da rua, levando a maior parte do esquadrão para longe de Jin, Cassian e K2SO. Não temo nada, pois tudo acontece como a força deseja. Ei, para onde está? A voz do líder do esquadrão soou irritada. Não está acostumado a ser ignorado por civis, Jin pensou, e sorriu sombriamente. Ele é cego, um segundo soldado disse. É surdo também? O líder perguntou. Eu disse, pare onde está. Chirrut ergueu um pé do chão, e o líder do esquadrão fez um único disparo. Era tarde demais para gritar um alerta, tarde demais para qualquer pessoa intervir. Jin sentiu uma inesperada angústia, uma pontada de culpa pela morte de um homem que havia tentado salvá-la. Mas Chirrut não estava morto. A mira do tiro foi feita com precisão, porém Chirrut não estava morto. Um levíssimo movimento da cabeça, um olhar para o lado, o salvara e deixara o disparo seguir seu caminho na direção dos prisioneiros e sobre o ombro de Cassian. Stormtroopers que haviam hesitado em atirar contra um homem cego ajustaram suas armas com mãos nervosas e um renovado senso de dever. Jin mexeu os pulsos nas algemas, olhando para os dois Stormtroopers que permaneceram ao seu alcance. Chirrut já estava no meio do esquadrão depois de meros 2 passos. Seu cajado repentinamente começou a se mover, golpeando atrás de pernas e torcendo braços de forma pouco natural. Jin se sentiu desajeitada e brusca, enquanto ela jogava o corpo todo quando lutava com os bastões. Chirrut derrubava os Stormtroopers com um delicado rodopio, um leve movimento do pulso. Agora estava zombando dos soldados com a voz cheia de um humor gentil. Está tudo bem com seu pé? Como um dançarino, saltou para o lado quando o outro Stormtrooper disparou seu fuzil. O tiro encontrou um dos colegas do soldado, e Chirrut apenas sacudia a cabeça tristemente. Os dois Stormtroopers ao lado de Jin observaram a luta, como se tentando decidir se deveriam ou não se juntar ao resto do esquadrão. Jin escolheu o momento certo e jogou as mãos algemadas sobre o capacete do soldado mais próximo. O metal cravou em seu punho no impacto. Desajeitada ou não, exausta ou não, com dor ou não, ela faria o possível. Apoiou o Stormtrooper de surpresa, tirou vantagem disso, jogando o ombro em seu peito, derrubando de joelhos. Ouviu Cassian e K2SO lutando também. Ouviu gritos contínuos na direção de Chirrut, mas concentrou-se em seu oponente. Golpeou a nuca dos Stormtroopers com as algemas, acertando o capacete de plastoide. Continuou golpeando e pressionando o plastoide contra seu crânio, de novo e de novo, até ele finalmente desabar no chão. Se tivesse certeza de que estava inconsciente,
Jim poderia ter parado ali, mas continuou chutando ferozmente, 3 vezes, até ter certeza de que ele não se levantaria mais. Cassian e o oponente de K2SO também foram derrotados. Chihut estava calmamente de pé no meio de uma pilha de corpos. Jim mexeu seus ombros doloridos e sentiu o sangue em seus punhos machucados. Mas a luta não havia acabado. Um segundo esquadrão de Stormtroopers, reforços talvez, ou apenas atraídos pelo barulho, correu para dentro da intersecção. Chihut estava longe demais para interceptá-los antes que pudesse mirar. Jim procurou um abrigo, mas não encontrou nenhum ao alcance e se preparou para desabar sobre a areia. Houve o estalo de um tiro energético, mas nenhum Stormtrooper havia disparado. Um deles caiu, depois outro. Um franco atirador derrubou os soldados mais rápido do que Jim achava possível. Quando o último estava morto, o atirador emergiu do outro lado da rua. Jim o reconheceu. Era o parceiro silencioso de Chihut, aquele com os cabelos selvagens e a armadura vermelha. Em uma das mãos empunhava seu canhão repetidor. Na outra, havia uma balestra dourada ornamentada que contrastava com seu equipamento gasto e prático. O homem passou a arma para Chihut. Você quase atirou em mim, Chihut disse. De nada, seu parceiro respondeu. Sem olhar, disparou nas costas de um Stormtrooper que se arrastava ali perto. Então o parceiro de Chihut se virou na direção de Jim e Cassian. Ergueu seu canhão com uma expressão desconfiada, mas não extremamente hostil. Chihut observava com seus olhos cegos. Vocês dois nos salvaram, Jim pensou. Não vão nos matar agora. Todos os inimigos foram derrotados, K2SO anunciou, avançando para analisar os restos do combate. Imediatamente o parceiro de Chihut mirou no droide. K2SO parou e corrigiu. Falta um inimigo. Ele está com a gente, Jim gritou. Não, Chihut falou para seu parceiro gentilmente. Eles não são maus. O homem de armadura vermelha baixou a arma outra vez. Jim achou que ele ficou desapontado. Jim esfregou os punhos e flexionou os dedos, contente por se livrar das algemas. Já passara muito tempo algemada. Já lutara muito para assegurar sua liberdade. Até mesmo alguns minutos eram mais do que queria aguentar. K2SO libertava Cassian enquanto Chihut e seu parceiro olhavam. Volte para a nave, Cassian disse ao droide. Espera eu chamar. Você está desperdiçando o seu recurso mais valioso, o droide respondeu, mas foi embora obedientemente. Jim olhou para Cassian, esperando uma explicação. Ainda estava em perigo e, embora o droide trouxesse uma atenção indesejada, ele se mostrara útil. Não gostava muito de K2, porém ele ainda era mais confiável do que seus novos aliados. Cassian, evidentemente, tinha outras coisas em mente. Olhou para o parceiro de Chihut. Ele é um Jedi? Cassian perguntou, com a expectativa de um homem prestes a fazer uma grande descoberta. Jim pensou no cajado e na graciosidade de Chihut na luta. Era isso que um Jedi fazia? Sua mãe lhe contara histórias sobre os guerreiros místicos e guardiões da República nos séculos que antecederam o Império e que acreditavam em uma força que guiava as criaturas vivas. Jim nunca acreditou realmente nessas histórias. Nos Jedi sim, mas não na lenda. Não existem mais Jedis, o parceiro de Chihut disse. Apenas sonhadores como esse tolo aqui. Chihut deu de ombros. A força me protegeu. Eu protegi você, seu parceiro respondeu. Cassian ficou desapontado. Se Cassian ficou desapontado, Jim não sabia dizer. Mas estava disposta a aceitar aquilo que o parceiro de Chihut dissera. Era mais fácil acreditar no que existe agora do que em algo que pode ter existido há muito tempo. Ela segurou as próximas palavras, sentindo o gosto amargo antes de perguntar. Vocês conseguem nos levar até Sol Guerreira? Já estava comprometida com a missão. É melhor ir até o fim. Chihut e o parceiro não tiveram a oportunidade de responder antes de ouvirem alguém gritando. Mãos ao alto! Mãos ao alto!
Guerreiros rebeldes emergiram de becos e telhados. Jin reconheceu vários que estiveram na praça. Queria gritar de raiva. Parecia que, por horas, não fizera nada além de lutar. Seu corpo fora drenado de toda a energia. Havia se transformado em uma coleção de ferimentos e músculos doloridos. Cassian foi o primeiro a baixar a arma. Jin o seguiu. Cassian falou algo apenas movendo os lábios. Não são inimigos. Não conseguem ver que não somos amigos do Império? Chirrut perguntou. Já havia posto sua balestra no chão. Até seu parceiro havia desistido de seu canhão. Um rebelde se aproximou. Um magro Tognati de rosto cadavérico, vestindo couro e usando um respirador mecânico que falou em seu dialeto nativo. Diga isso para aquele que matou nossos homens. Jin olhou para ele. Em sua mente, viu Cassian atirando com seu blaster na praça. Sentiu a granada explodir sobre sua cabeça. Lembrou-se da frieza da sensação, da falta de culpa que sentira. A vergonha agora a encontrou e apertou seu coração, mas ela rasgou essa sensação com raiva. Eram homens de só. Se estivesse vivo, ela saberia como lidar com eles. Qualquer pessoa que me matar ou matar meus amigos terá de responder à só guerreira, ela disse. Os rebeldes se mexeram com inquietude, murmurando uns para os outros. Um deles riu asperamente. O Tognati inclinou a cabeça para o lado, como se tentasse reconhecer o rosto de Jin. E por quê? Ele perguntou. Porque só sabe quem eu sou, ela disse. Porque eu sei quem ele é. Porque eu já lutava ao seu lado quando a maioria de vocês ainda chorava na cama em vez de lutar. Começaram escolhendo cuidadosamente as palavras, mas agora elas se derramavam espontaneamente. Já havia aquele homem em seu pior. Sei exatamente o que ele faz quando se sente traído. Mas eu ainda estou viva. A escotilha quebrada tornava mais fácil para Jin se deparar com as memórias indesejadas. O combate na praça foi só mais um entre centenas de conflitos sangrentos aos quais ela mal sobrevivera. Aos 13, 14 ou 15 anos, e já sabendo lidar com um blaster. Agora se lembrava dos olhares de seus companheiros rebeldes, os sussurros por trás de suas costas, as coisas que imaginavam sobre ela, as coisas em que acreditavam. Por quê? Ela finalizou. Eu sou a filha de Galen Erso. O Tognati a observou por um longo momento. Todos, amigos ou inimigos, permaneceram imóveis. Leve-nos, o Tognati disse. Os dois rebeldes agarraram Jin. Ela não resistiu. Um pano áspero raspou seu nariz e ela lutou para respirar através do saco que cobriu sua cabeça. Ouviu Cassian chiar perto dela. Houve um rosnado do parceiro de Chirrut. E então, a própria voz de Chirrut. Você está brincando? Eu sou cego.